que possamos hoje aprender de Deus, né? Deus tem maravilhas para nos ensinar nesta noite. Glória a Deus. E eu já quero, como de hábito, né, pedir que você convide vidas para meditar conosco no estudo da palavra que hoje Deus tem para nos revelar. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja do Senhor, aleluia. Hoje eu quero convidá-los para estarmos meditando sobre esse tema, resistindo às tentações. Glória a Deus. É o tema que Deus pôs no meu coração para estarmos meditando nesta noite. Então hoje vamos abordar o tema resistindo às tentações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez eu te peço, convide pessoas para estar meditando conosco, né? É um tema que eu creio vai ser muito importante para as nossas vidas e para a vida daquelas pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, e a todos aqueles que Deus colocar em nossa mente, aleluia, para que tenham também os seus olhos abertos, né? Aleluia, dentro do estudo que Deus vai nos trazer nesta noite. Amém, igreja? O texto bíblico que nós vamos iniciar e nos basear está em 1 Coríntios, no capítulo 10, e os versículos 12 e 13, que diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, aleluia, nesse texto que nós lemos, que a tentação que nós, aleluia, passamos, glórias a Deus, elas são humanas, aleluia, mas fiel é Deus, aleluia, que não nos deixará tentar acima das nossas forças. Ele nos prepara, nos capacita, e a palavra diz, aleluia, que com a tentação Ele nos dá o escape. Aleluia! Ele nos dá toda a condição para que possamos resistir a todas as tentações, para que possamos suportar e resistir a todas as tentações. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos para a introdução do nosso estudo. Um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. E nenhum ser humano está livre de ser tentado. Aleluia. Nenhum de nós está livre de sermos tentados. Glória a Deus. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser vencido pela tentação. Oh, glória a Deus. Então nós veremos que é possível escolher entre pecar contra Deus, cedendo à tentação, ou sermos fiéis a Ele, dominando as intenções de nosso coração ao pecado, e assim darmos lugar a uma vida que agrade ao Senhor. Aleluia. Então a questão não é se passaremos por tentação. Isso é uma certeza. A questão é, aleluia, se nós iremos resistir ou se nós iremos ceder à tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós então estejamos preparados para resistir, aleluia, à tentação. Oh Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. E a tentação, ela pode se manifestar de diversas formas e para todas as pessoas. Seja por seus próprios desejos carnais, seja por uma ação do inimigo de nossas almas, ou seja pelo mundo, aleluia, onde nós vivemos, nós vamos, aleluia, ter essas situações, né, de tentação para nos afligir. Glórias a Deus. Mas assim como nós já falamos nesta noite, é possível resistir às tentações. Oh, glórias a Deus. E é isso que nós vamos ver. Aleluia. É isso que nós vamos estudar nesta noite.
porque podemos vencer toda e qualquer tentação quando conhecemos e procuramos viver os princípios divinos da palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, ela nos fortalece para estarmos vencendo toda e qualquer tentação. O salmista, em Salmo 119:11, ele disse o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glórias a Deus. Então, quando nós temos a palavra de Deus guardada no nosso coração e estamos dispostos a cumprir o que a palavra de Deus nos diz, aleluia, nós estaremos então sendo revestidos para resistirmos a toda tentação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós vamos meditar, né, que nós podemos vencer toda e qualquer tentação. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela te dá essa condição de você resistir. Aleluia. Porque quando nós resistimos às tentações, nós somos bem-aventurados. Oh, glórias a Deus. Tiago, no capítulo 1 e no versículo 12, nós lemos: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, aleluia, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia, glórias a Deus. Então, bem-aventurado é aquele que suporta a tentação. Glórias a Deus. E a palavra diz que quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida. Aleluia, aleluia. Então, nós precisamos estarmos assim, fortalecidos na palavra de Deus. Aleluia. E quando vier a tentação, temos que resistir, né? Porque só existe uma forma de nós sermos aprovados em algo. É quando passamos pela prova, não é assim? Quando você passa por uma prova, é que você é aprovado, ou não. Desde que você esteja preparado para enfrentar aquela situação, aquela prova, aleluia, você é aprovado. Então nós temos que nos preparar, amém? Para resistirmos à tentação. Oh, glórias a Deus. É isso que nós vamos abordar então. Mas o que é a tentação? É o primeiro tópico que eu quero trazer para a nossa meditação. O que é a tentação? A tentação, ela é um convite ao pecado. A tentação em si não é o pecado, mas é um convite ao pecado. Aleluia. Nós podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a fazer algo que vai abrir a porta para o pecado. Então a tentação é isso. Ela é um impulso que condiciona a pessoa, se ele não resistir, a cometer o pecado. Ele abre a porta para o pecado. Mas nós não temos que entrar por esta porta. Louvado seja Deus. Uma pessoa que passa por um momento de tentação, ele então tem a escolha de entrar pela porta da tentação ou não. Ou seja, ele tem a escolha de ceder ou não. Ele tem a escolha de dominar a sua própria vontade ou de ser dominado por ela. Então nós entendemos que a tentação em si não é pecado, mas é um convite ao pecado. Então, nós podemos entender que a tentação não é um fator decisivo para uma pessoa pecar. Ou seja, uma pessoa que é tentada, ela não é obrigada a pecar, né? Alguém que é tentado, ele não é obrigado a pecar. Como exemplo disso, nós podemos trazer a palavra que está em Gênesis. No capítulo 39, nós vamos ler 12 versículos, o versículo 7 e o versículo 9. No versículo 7, nós lemos: E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Olha só, a mulher de Potifar,
que era aquela pessoa que confiou em José. Era aquela pessoa que disse que José tomaria conta de tudo. Aleluia! Deu a ele a condição de administrar tudo, né? Porque viu que tudo aquilo que José fazia prosperava. Aleluia! Glórias a Deus! Então Potifar deu a José a condição de administrar tudo, confiando totalmente nele. Mas a sua mulher, diz aqui a palavra, ela colocou seus olhos em José e fez essa proposta para ele: deita-te comigo. Olha só. E qual foi a resposta de José? Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ele disse que o seu patrão, Potifar, disse que nada há naquela casa que não tivesse permissão para ele, com exceção da sua mulher. Então ele disse: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, ele estava mais ainda preocupado em pecar contra Deus. Aleluia. Então ele rejeitou aquela proposta, aquela tentação, né, que veio sobre ele. Então nós vemos que a tentação não é obrigação de pecar. Nós podemos resistir à tentação, assim como fez José. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. E Deus, Ele espera que nós guardemos a sua palavra em nosso coração, assim como nós já lemos em Salmo. Aleluia. Deus espera que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Aleluia. Que nós andemos vigilantes e atentos, porque, aleluia, o nosso inimigo de nossas almas, ele vai preparar ciladas. Ele vai preparar ciladas. Então nós temos que estar atento para essas ciladas que ele, aleluia, vai preparar contra nós. Temos que estar atentos e vigilantes. Aleluia. Assim nós podemos ler em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e também em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim na palavra de Deus, 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Pedro estava então alertando, né, que nós temos um adversário que anda em nosso derredor, que anda observando, aleluia, onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Aleluia, glórias a Deus. Buscando uma brecha, aleluia, para nos tragar, para nos tirar da presença de Deus. Por isso temos que estar atentos e vigilantes. Mas Tiago, ele também diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh, glórias a Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, aleluia, o Senhor vai se aproximar de você e vai te dar forças, vai te fortalecer. Quanto mais próximo de Deus você está, mais o inimigo vai estar longe de você, mais ele vai fugir de você. Aleluia. Quanto mais você estiver buscando a Deus em oração, quanto mais você estiver buscando a Deus na leitura da sua palavra, quanto mais você estiver buscando a Deus na obediência a tudo aquilo que Ele te ordena, o inimigo não vai encontrar brechas, aleluia, para te tragar. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Então, andemos atentos e vigilantes. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. E como pessoas, nós temos necessidades físicas e emocionais. Por isso que toda tentação, de forma geral, ela tende a buscar preencher essas lacunas, né? A tentação, então, ela vem buscar alguma coisa, uma necessidade que você tem, aleluia, para então fazer com que você mantenha um foco naquilo que você está querendo, buscando. Aleluia. Pode ser a tentação pela glutonaria, a inveja, a ambição egoísta, a vaidade, a infidelidade. Então são coisas que podem despertar a tentação.
oh Deus Santo e Poderoso. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 14. Aleluia. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Glória a Deus. Tiago, ele começa o versículo anterior, do versículo 13, ele começa dizendo: ninguém, ao ser tentado, diga que é tentado por Deus. E ele diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Aleluia, glória a Deus. Então ele fala, pelo contrário, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. Aleluia. E essa cobiça, essa concupiscência, se for concebida, ela gera o pecado. E o pecado, se for consumado, ele gera a morte. Aleluia. Nós podemos resumir desta forma, que a tentação não resistida, ela leva ao pecado. E o pecado consumado, ele leva à morte. Glória a Deus. Por isso é importante nós resistirmos, aleluia, às tentações. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. É importante que nós não venhamos a satisfazer os desejos da nossa carne, né? Diga não, aleluia. Diga não todas as vezes que a tentação vier para você, para tentar fazer com que você peque. Aleluia. Nós vemos, aleluia, que a tentação, ela vai gerar o quê? O pecado. E o pecado gera o quê? A morte. Aleluia. Então é importante nós não satisfazermos os desejos da nossa carne e sermos guiados pelo Espírito. Por isso que Paulo, ele disse na sua carta em Gálatas, para a igreja da Galácia, em capítulo 5, nos versículos 17 e 18, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Aleluia. Paulo estava dizendo, aleluia, que existe uma batalha, né? Uma batalha na nossa mente, no nosso ser, que é a batalha entre o Espírito e a carne. Um opõe-se ao outro, aleluia, para que nós não façamos aquilo que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos obedecer a Deus, nós queremos dizer não para o pecado, nós queremos resistir às tentações. Mas muitas vezes a carne, ela se opõe ao Espírito, aleluia, para impedir que isso aconteça. E Paulo, ele disse que as obras da carne, elas são manifestas, né? Nesse mesmo capítulo 5, mais adiante, ele fala alguma delas. Ele cita, por exemplo, adultério, ele cita prostituição, ele cita inimizades, brigas, desunião, inveja, bebedice, glutonaria. E ele fala que coisas semelhantes a estas, aleluia, não herdarão o reino de Deus, aqueles que a cometem. Aleluia, glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. Então nós temos que resistir para não cair nessas tentações que levam a esse tipo de pecado. Louvado seja Deus. E Paulo, ele diz, né, que nós temos que ter em nós o fruto do Espírito. Aleluia. O fruto do Espírito, que é o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Aleluia, glórias a Deus. Então ele diz que esse fruto do Espírito, aleluia, que tem que estar em nós, contra essas coisas não existe lei. Por isso que ele disse que se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então sejamos guiados pelo Espírito. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Sejamos guiados pelo Espírito. Então, o que é a tentação? O primeiro item que nós abordamos é um convite
ao pecado, mas não é uma obrigação de pecar. Amém? O que é a tentação? Segundo item, uma forma de provar se Deus é suficiente para nós. Aleluia. Quando somos tentados e cedemos, nós estamos mostrando que aquilo que Deus nos oferece não é suficiente para nós. Foi o caso, por exemplo, de Adão, né, e Eva, quando eles se depararam com uma ideia de que poderiam conhecer o bem e o mal. O que veio então, né, para eles? Por que eles não resistiram àquela tentação? Entendendo que aquilo que Deus estava oferecendo ainda não era suficiente, eles queriam ainda mais, né? Aleluia. E eles se esqueceram de que o Criador já tinha dado para eles tudo o que eles precisavam. Eles já estavam no Éden, eles já estavam vivendo na presença de Deus, aleluia, onde Deus visitava Adão todo final de tarde, aleluia, eles já tinham tudo o que precisavam, mas, aleluia, não resistir à tentação, né? Entendendo então que tudo aquilo que Deus estava oferecendo ainda não era suficiente. Então a tentação é uma forma de provar se o que Deus nos oferece é suficiente. Quando você resiste à tentação, você está declarando, não, o que Deus me oferece é suficiente. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. E aí você resiste, então, àquela tentação. Aleluia. Vamos ver como foi, então, né? O que aconteceu com Adão e com Eva. Em Gênesis capítulo 3, vamos ver apenas 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 6. Aleluia. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então o inimigo, ele distorce as coisas, né? Como é que ele consegue muitas vezes convencer a pessoa, né, a cair na tentação? Porque ele mostra de uma forma distorcida, mostra de uma forma que não é aquilo que Deus disse na sua palavra. Deus não tinha dito, aleluia, desta forma. Oh, glórias a Deus. Deus disse para Adão que do fruto das árvores do jardim eles podiam desfrutar, exceto de uma, né, que era aquela que era do conhecimento do bem e do mal. Não disse que não poderia, aleluia, desfrutar de toda a árvore. Então, ele convence muitas vezes distorcendo a verdade, né? Ele é o pai da mentira. Então, nós temos que estar atentos também, para não cairmos, aleluia, nas distorções que o inimigo tenta colocar. Aleluia, glórias a Deus. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então nós vemos que essa situação aconteceu por quê? Porque eles não estavam entendendo que Deus já estava dando para eles tudo aquilo que eles precisavam. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Então nós temos que ter esse entendimento. Tudo aquilo que Deus nos faz, que Deus nos dá, já é o suficiente. Aleluia. Então a tentação, ela passa pela confiança. Aleluia. Se nós temos confiança no Deus que nós servimos, confiança que Ele já nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, nós não vamos cair na tentação, nós vamos resistir à tentação. Então nós precisamos crer que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Assim como em Salmos, aleluia, no capítulo 3 e no versículo 1, aleluia, que sempre meditamos e sabemos que é uma grande verdade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, glórias! Nós temos que ter essa certeza, essa convicção, aleluia, que desde que Ele, Deus, não nos falte, nada mais vai nos faltar. Aleluia, aleluia. Se nós temos Deus conosco, não precisamos de mais nada, Ele é o suficiente. Aleluia, glórias a Deus. Desde que Deus não me falte, nada mais vai me faltar. Aleluia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós temos que ter essa convicção. Então, mais do que seguir um caminho, né,
que a princípio pode parecer agradável aos nossos olhos, porque a tentação, ela parece ser uma coisa agradável à primeira vista, né? Ela parece ser agradável, mas nós já vimos que o fim dela é a morte, porque ela vai gerar o pecado, e o pecado leva à morte. Aleluia. Então, por mais que pareça agradável aos nossos olhos, aleluia, nós temos que entender que quando nós resistimos, nós estamos provando para nós mesmos que aquilo que Deus nos oferece e aquilo que Ele nos diz é o melhor para nós. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos ver o que diz em Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Glórias a Deus. Vede prudentemente como andais. Aleluia. Andais como sábios. Glórias a Deus. Porque os dias são maus. Aleluia. Mas, para isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Então entenda, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para você. Aleluia. E o que Ele te oferece é o melhor. E o que Ele diz é o melhor para todos nós. Amém? Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, o que é a tentação? Segundo o item, uma forma de provar, aleluia, que Deus está nos oferecendo é o suficiente para nós. Quando você resiste, você está provando para você mesmo, né? Que aquilo que Deus está te oferecendo e o que Ele está te dizendo é o melhor. E aí você diz não para a tentação. Amém? O que é a tentação? Terceiro tópico, terceiro item, é uma forma de cair do lugar onde Deus nos colocou. Embora a tentação em si não constitua pecado, ceder a ela significa transgredir as leis de Deus, levando à queda. Assim como aconteceu com Adão e Eva, né? Eles cederam à tentação e vimos que então o que aconteceu para eles? A queda. Então, ceder à tentação leva à queda. Mas essa queda, ela costuma se dar aos poucos, com pequenos atos de desobediência. Então nós temos que estar atentos, né? Ela costuma acontecer motivada por pequenas tentações que, se não foram resistidas, elas se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinhas e que estragam tudo. Aleluia. Nós vemos aqui em Cantares, capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aleluia. O que a palavra está dizendo? Toma cuidado com as pequenas coisas, né? Que aparentemente não vão causar tanto dano, né? A palavra está dizendo, apanhai essas raposinhas, que aparentemente não causam tantos danos. Aleluia. Mas se você deixar, elas vão causar um grande estrago. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, o que a palavra está dizendo? Que muitas vezes a gente vê um grande obstáculo, né? A gente vê uma pedra enorme na nossa frente e a gente se desvia. Mas é nas pequenas pedras que nós tropeçamos. Então temos que estar atentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma pessoa, ela pode resistir a uma grande tentação, mas ceder a tentações que entendem ser menores. Aleluia. Porém, essas pequenas tentações, se não forem abandonadas, elas vão dar origem a outras maiores e podem destruir a vida de uma pessoa, a sua reputação e até a sua família. Vamos
meditar no que disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Glória a Deus. Aleluia. O que Jesus estava então dizendo? Imagine então uma pessoa que pensa assim: não, eu jamais vou cometer adultério. Eu tenho a minha esposa e eu jamais vou cometer adultério. É algo muito grande. É algo que ele vai se desviar, com certeza, né? Mas, se essa pessoa, por exemplo, na sua mente, aleluia, começar a cobiçar uma outra mulher, ele ainda não praticou o ato, mas na sua mente ele já começou, aleluia, a pecar. Jesus está dizendo que no seu coração ele já começou então a fazer aquele ato acontecer, né? Porque tudo começa na mente, tudo começa na mente. Então, o que nós temos que fazer? Repreender qualquer coisa, por menor que aparente ser. A palavra de Deus diz que nós temos que fugir da aparência do mal. A aparência do mal, aleluia, isso nós temos que fugir. Da aparência do mal. Aparece que é mal? Então nós vamos fugir. Glórias a Deus. Então, se acontecer pensamentos assim, né, com relação a outra mulher, que não é a dele, ele já tem que repreender e tirar aquilo da mente dele. Aleluia. Pode parecer algo pequeno, né? Foi só um pensamento. Não, não é pequeno. Aleluia. Já repreende logo de início. É o que Jesus está dizendo. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Ou seja, né? Que nós estejamos sempre clamando para sermos livres da tentação. Assim como Jesus nos ensinou, aleluia, a orar. Em Mateus 6,13, né, nós vimos Jesus nos ensinando a orar. E ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, glórias. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Então lembra-se disso, né? Pedras grandes, elas nos levam a desviar. Mas nas pedras pequenas nós podemos tropeçar. Lembre-se disso. Glórias a Deus. E clame ao Senhor para que sempre nos livre da tentação. Amém? Glória a Deus. Falamos sobre o que é a tentação. O próximo tópico que eu quero trazer para meditarmos é como a tentação se manifesta. Existem várias formas de tentação se manifestar. Eu selecionei apenas 3 para nós meditarmos. A primeira delas é por uma ação de Satanás. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas é um dos principais agentes da tentação, né? Pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E não apenas por uma vez. Vamos ver a palavra do Senhor em Lucas capítulo 4. Vamos ver aqui 4 versículos, 3, o 6, o 9 e o 13. Lucas 4:3, disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele viu que Jesus estava com fome, porque Jesus estava 40 dias jejuando no deserto. Aleluia. Ele viu ali uma fraqueza no corpo de Jesus e tentou então, através dessa fraqueza no corpo de Jesus, tentar ao Senhor Jesus, falando para que ele, aleluia, sendo filho de Deus, fizesse com que a pedra se transformasse em pão. Mas Jesus deu uma resposta para ele, aleluia. Disse para ele, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu com a palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Mas ele não desistiu. Aleluia. No versículo 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. E ele disse: e tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Olha só. Aleluia. O que Jesus disse?
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Jesus respondeu com a palavra. Aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus. Mas ele ainda não se deu por convencido. Então, levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E ele ainda usou a palavra, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Ele ainda citou o Salmo 91, capítulo 11 e 12. Mas Jesus respondeu com a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu a ele com o que estava em Deuteronômio 6,16. Jesus respondeu com a palavra. Aleluia. Veja como é importante nós estarmos revestidos com a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas veja bem, se ele tentou a Jesus, com certeza ele vai lançar iscas para seduzir os servos de Deus. Se ele tentou o próprio Senhor Jesus, aleluia, o que faz com que nós pensemos com que ele também não vai tentar contra nós para nos tirar da presença do Senhor? Ele vai tentar. Aleluia. Então, como ele vai fazer? Ele vai observar o momento e o lugar onde estamos. Veja como ele fez com Jesus. Ele observou o momento, a situação. Jesus estava com fome. E ele foi tentar Jesus naquilo que Jesus estava precisando. Assim ele vai fazer conosco. Ele vai ver, aleluia, as suas fraquezas. E vai tentar explorar na sua fraqueza para que você seja tentado. Aleluia. Ele vai oferecer ciladas para que nós pequemos contra Deus. Por isso que nós temos que estar firmes e revestidos para resistir à tentação que o inimigo colocar contra nós. Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. Revestido com a palavra, revestido com a oração, revestido com a fé. Glórias a Deus. Nós temos que estar revestidos. Aleluia. Para resistirmos às ciladas que o inimigo coloca diante de nós. Para resistirmos a toda a tentação que ele tenta colocar diante de nós. Amém? Então, como a tentação se manifesta, o primeiro item que eu trouxe então para a nossa meditação, por uma ação de Satanás. O segundo item, por cedermos aos desejos carnais. Né? Aleluia. É certo que todos nós temos necessidades. Porém, o foco exagerado nessas necessidades é que leva à tentação. Aleluia. Entenda, Deus conhece todas as nossas necessidades. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. Aleluia. E ele disse que nós precisamos colocar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. As demais coisas ele vai nos acrescentar. Mas, né, se nós tivermos com o nosso foco nas nossas necessidades, isso pode nos levar à tentação. Um exemplo, a tentação por ter mais dinheiro pode levar uma pessoa ao egoísmo, à avareza, à cobiça, até mesmo a desviar-se da fé. Assim como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Aleluia, glória a Deus. Paulo estava dizendo a Timóteo, aleluia, que o dinheiro não era o problema, mas o amor ao dinheiro, né? O amor exagerado ao dinheiro, isso é que é a raiz de toda espécie de males. Porque traz a cobiça, aleluia, traz o egoísmo e até mesmo as pessoas podem até se desviar da fé. Então, nós temos que ter o foco nessas coisas, né? Nós temos que ter o nosso foco no reino de Deus. Aleluia. As demais coisas ele nos acrescenta. Um outro exemplo, a necessidade por afeto pode fazer
com que uma pessoa busque uma vida sexual desregrada e com consequências no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Né? Glória a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19, e também Romanos, capítulo 6 e versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fugir da prostituição. Faz que nem José. José não quis nem conversar, aleluia, com a possibilidade do pecado. Ele fugiu. É assim que nós temos que fazer também. Aleluia. Fugir da prostituição, dizer não. Aleluia. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aleluia. Você é habitar do Espírito Santo. Pensa nisso. O Espírito Santo habita em vocês. Glória a Deus. Então não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aleluia. Aleluia. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Glórias a Deus. Então, não ceda aos desejos da sua carne. Aleluia. Deixa que o Espírito prevaleça sobre a carne. Oh, glórias a Deus. Não tenha foco exagerado nas coisas desse mundo, nas coisas da vida. Oh, glórias a Deus. Entenda que nós já falamos, Deus é o suficiente para nós. Aquilo que Ele nos oferece é aquilo que nós precisamos. Aquilo que Ele nos diz é aquilo que nós precisamos. Glória a Deus. Amém? Então, como a tentação se manifesta? Por cedermos aos nossos desejos carnais. E o terceiro que eu quero trazer, como a tentação se manifesta? Por influências do mundo. Glórias a Deus. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Pensa nisso. Nós somos cidadãos dos céus, né? Glórias a Deus. Então não temos que ser influenciados por coisas desse mundo. A necessidade desenfreada por bens materiais pode levar uma pessoa a ficar endividada, tentada pela cobiça. Muitas vezes, né, a pessoa, para mostrar-se, né, para outros, para a sociedade, que ela tem condições, né, que ela quer ter status, ela acaba se endividando. Aleluia. Movida pela cobiça. Né? Então nós não temos que ter esse tipo de sentimento. A tentação pode ganhar espaço também, né, ao se apresentar através de uma oferta que proporcionaria algum tipo de vantagem, algum ganho, algum benefício de forma fácil, porém de forma que Deus rejeita, levando uma pessoa a comprometer a sua fé. Glórias a Deus. Quer ver um exemplo disso que eu estou falando? Daniel. Ele estava no reino, foi levado, né, para a Babilônia, e quando chegou lá, ofereceram para ele uma porção diária das iguarias do rei. Era o que tinha de melhor ali no reino para alimentar. Mas eram coisas sacrificadas a ídolos. Aleluia. E era coisa que ele não queria consumir, porque isso ia desagradar ao seu Deus. Ele não queria consumir nada que tivesse sido consagrado a ídolos. Aleluia. Então o que ele fez? Ele falou, aleluia, que ele não queria aquilo. Né? Ele falou que ele não queria aquilo. E Deus então fez com que a pessoa que estava ali atendendo eles visse graça neles e atendesse. E ele se alimentou apenas com verduras. Glórias a Deus. Aleluia. Então, aparentemente, aquilo era uma coisa boa, né? Aos olhos humanos. Mas não era boa aos olhos de Deus. Então, muitas vezes também, a pessoa pode receber uma oferta desse tipo, né? Olha, vem por esse caminho aqui, olha. Tem muita gente se dando bem, indo por esse caminho. Mas o que a gente vai falar? Não, eu não quero seguir por esse caminho, não. Eu prefiro seguir o caminho que a palavra de Deus me revela. Eu prefiro seguir a direção que Deus diz que eu devo ir. Aleluia. Eu não quero ir pelo caminho fácil.
Eu não quero entrar pela porta larga. Eu quero seguir no caminho que Deus me determina. E eu vou entrar pela porta estreita, porque é o que Deus quer. Louvado seja Deus. Não quero facilidades. Aleluia. Eu quero agradar ao nosso Deus. Então estejamos atentos, né? Estejamos atentos. Como está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Então, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, igreja? Oh, glórias a Deus! Aleluia! Então falamos como a tentação se manifesta, alguns exemplos, né? Agora vamos falar do último tópico que eu quero trazer para a meditação. Como vencer a tentação? Como vencer a tentação? Eu trouxe aqui também algumas formas que nós podemos usar para vencermos a tentação. A primeira, buscando revestimento. Aleluia! A palavra de Deus nos revela que possuímos armas poderosas para vencermos a tentação. Vamos meditar em Efésios, capítulo 6, versículos 16 ao 18, que diz assim: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tudo aquilo que o maligno tenta, aleluia, colocar diante de você, aleluia, todo dardo inflamado que ele lança, aleluia, contra você, ele não vai te atingir, porque você vai estar com o escudo da fé, aleluia, glórias a Deus, para te proteger e você não vai ser atingido, aleluia, por aquilo que ele coloca diante de você. A tua fé no Senhor e naquilo que ele diz não vai permitir. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glórias a Deus. Também quando ele tentar lançar coisa na tua mente, para tentar fazer com que você saia da direção que Deus determina, aleluia, aquilo também não vai te atingir. Você vai estar com o capacete da salvação, aleluia, que vai fazer com que você tenha a tua salvação como coisa importante, como prioridade na tua vida, e você não vai querer colocar ele em risco. Então nada que ele tente colocar diante de você, na tua mente, que coloque em risco a tua salvação, você não vai aceitar. Você vai estar protegido com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que Jesus usou contra o inimigo, quando o inimigo tentou contra ele. Aleluia! A palavra de Deus que nos reveste. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Outra arma, a oração. Orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito. Vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Vigiai e orai. Vigilância e oração, outras armas que Deus nos deu também, aleluia, para resistirmos às tentações. A oração, aleluia. Ore para que Deus te fortaleça. Se existe alguma coisa, aleluia, alguma coisa que está tentando, aleluia, tirar você da direção de Deus, alguma tentação que o inimigo está tentando colocar, ore e fale: Senhor, me reveste, me renova, me fortalece contra isso que o inimigo está tentando colocar na minha mente, contra isso que está se apresentando diante de mim, e eu não quero cair, eu quero resistir a isso que está tentando tirar-me da direção que o Senhor me colocou. Ore ao Senhor, Ele vai te fortalecer. Oh, glórias a Deus. E vigia também. Vigia também. E aqui também fala: ora por todos os santos. Olha, não ore só por você, não. Ore pelos teus irmãos. Aleluia. Se você sabe que tem algum irmão também que está passando por um momento assim, aleluia, aleluia, também ore para que Deus dê forças para ele e livre ele dessa tentação. Oh, glórias a Deus. E Paulo diz até: ore por mim. Paulo fala isso também. Ore por mim, para que me seja dado abrir da boca a palavra com confiança. Aleluia. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes também, para que Deus esteja sempre renovando as suas forças e fortalecendo eles.
contra todo tipo de tentação, contra todo mal. Ore também, aleluia, pelos seus pastores. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós vemos armas poderosas que Deus nos deu. Oh, glórias a Deus. Então, ao permanecermos assim, firmados na fé, no desejo de salvação, fortalecidos na palavra de Deus e com uma vida de oração, nós vamos estar revestidos para vencer as tentações. Amém? Amém? Busque revestimento. Glória a Deus. Outra forma de vencer a tentação é sendo guiados pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Através do Espírito Santo nós somos convencidos a nos afastarmos de tudo que desagrada a Deus. Aleluia! Oh, glórias a Deus! O Senhor Jesus, Ele orou ao Pai. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. João 14:16 e também João 16:8. O Senhor Jesus, Ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glórias a Deus! Jesus, Ele rogou ao Pai para que nós tivéssemos, oh, aleluia, o Consolador, o Espírito Santo habitando em nós e nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia! Então nós sabemos que na nossa própria força seria muito difícil. Eu coloquei muito difícil, mas eu também poderia ter escrito seria impossível. Aleluia, que nós vencêssemos as tentações, né? Pelas nossas próprias forças. Seria muito difícil vencermos as tentações. Por isso, então, Jesus, Ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo estivesse sempre conosco, habitando em nós. Aleluia. Então, estejamos com os nossos ouvidos atentos para tudo aquilo que o Espírito Santo nos diz. Aleluia. Que nós estejamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 16, versículo 13 e também Gálatas 5:16. Jesus dizendo, né, em João 16:13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Oh, glórias a Deus! Você tem então o Espírito Santo te guiando, aleluia, pelo caminho da verdade. Aleluia! Glórias a Deus! E em Gálatas, Paulo fala, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia, andai em espírito, e você vai resistir a toda tentação. Aleluia, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a Deus. Amém, igreja? E o terceiro item que eu quero trazer, como vencer a tentação? Sendo vigilantes. Oh, glórias a Deus. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Nós precisamos, então, estar em constante vigilância. Reconhecendo a fonte da tentação para que possamos combatê-la. Uma primeira coisa que nós temos que fazer, então, para vencer a tentação é reconhecer que estamos sendo tentados. Reconhecer que precisamos vencer aquilo que está nos atingindo, aquela tentação que está na nossa mente. Reconheça. Porque se você não vai vencer se você não reconhecer o seu inimigo, né? Para vencer o inimigo você tem que então reconhecê-lo primeiro. Então reconheça primeiramente, aleluia, a fonte da tentação. O que está tentando te afligir? O que está tentando vir na tua mente, aleluia, para fazer você sair da direção de Deus, para fazer você pecar? É o primeiro passo, né? Reconhecer. E aí sim você vai combater. Aleluia. Então nos afastemos de lugares, de práticas, de leituras, de pessoas que possam nos conduzir ao erro. Aleluia.
Se você está reconhecendo, então, que é algo que você está fazendo, né? Algum lugar que você está indo, alguma coisa que você está vendo, seja no seu celular, na internet, em qualquer coisa, na TV, aleluia, ou mesmo pessoas, aleluia, com quem você está convivendo, que estão te fazendo com que você seja tentado, né? Que estão te conduzindo ao erro. Então você precisa combater isso. Aleluia. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Olha o que Paulo falou aí no final, né? Vigiai, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E ele fala, digo isso para a vergonha vossa. Ele fala, olha, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, não podemos nos omitir, não podemos ficar calados. Nós temos que influenciar, né? Jesus, ele nos chamou para isso. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele nos chamou para influenciarmos o mundo e não para sermos influenciados por ele. Aleluia. Então nós temos que agir, né? Nós não temos que aceitar, né, situações que nós estamos vendo que são situações que as pessoas estão vivendo fora da direção de Deus, né? Deus nos chamou para sermos luz do mundo, para sermos sal da terra. Glórias a Deus. Então não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? É o que Paulo disse. E Jesus, ele também nos orientou a estarmos sempre vigilantes. Então nós temos que estar sempre em vigilância. Olha o que Jesus falou, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então vigiai e orai, para não entrar em tentação. Amém? Estejamos sempre assim. Aleluia. Orando e vigiando. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos para a conclusão do estudo. Não foi apenas o conhecimento que Jesus tinha das Escrituras que o levou a resistir à tentação do diabo, mas, sobretudo, a sua relação com o Pai. Oh, glórias a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Glórias a Deus. Por isso é necessário crermos que Deus é mais do que suficiente para todos nós. Como nós falamos nesta noite, quando você tem essa convicção de que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Se o Senhor está comigo, eu já tenho tudo o que eu preciso. Deus é suficiente para mim. Então nada que o inimigo tente colocar diante de você, aleluia, vai fazer você cair. Você vai resistir a toda e qualquer tentação. Glórias a Deus, glórias a Deus. É preciso entender que quando não resistimos à tentação, além de comprometer o cumprimento das promessas de Deus para nós nesta vida, principalmente, poderemos estar abrindo mão do que Deus tem preparado para nós em uma vida eterna ao lado dele. Glórias a Deus. Quando você não resiste à tentação, entenda, você vai estar comprometendo as promessas de Deus na tua vida. Mas ainda mais, você pode estar, aleluia, abrindo mão da vida eterna ao lado do nosso Criador. Aleluia. Deus tem maravilhas para fazer na minha e na tua vida. Assim como está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, aleluia, que diz assim, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem maravilhas, aleluia, para a minha e tua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, resista a toda tentação. Eu quero terminar com o mesmo versículo que nós lemos lá no início, né? No texto bíblico que foi base do estudo.
não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, aleluia, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Oh, glórias a Deus. Então tenha uma convicção, você pode resistir. Você pode resistir à tentação. Resista às tentações. Amém? Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero então agradecer a todos vocês que estiveram acompanhando o estudo da palavra de hoje, que Deus tenha falado tremendamente a cada coração. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero então orar para estarmos finalizando o estudo desta noite. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, onde o Senhor falou tremendamente a todos nós, Senhor, oh, glórias a Deus, que nós precisamos resistir às tentações. O Senhor já nos deu armas poderosas para que nós possamos resistir. O Senhor, o Teu Espírito Santo habitando em nós, aleluia, nos fortalecendo a todo tempo, aleluia. O Senhor nos falou hoje, Pai, que aquilo que o Senhor nos oferece, Pai, é mais do que o suficiente para todos nós. Aquilo que o Senhor nos diz é o melhor para nós. Quando nós temos essa convicção, nós vamos resistir a toda tentação. O inimigo não vai encontrar brecha nem nada, aleluia, para nos fazer, aleluia, cair em tentação. Assim como ele não fez, aleluia, diante do Senhor Jesus, ele também não fará diante de nós com que nós venhamos a cair em tentação, porque nós estamos fortalecidos, aleluia, na Tua Palavra e na força do Teu poder. O Senhor abençoa a vida de todos, Pai, de todos que acompanharam esse estudo. Nos fortalece, abençoa os nossos lares, Pai. A Tua graça esteja sempre conosco, Senhor. E assim nós Te louvamos e nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia.